Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos de devocional. E Deus abençoe. Meu nome é Luiz, para quem não conhece. Estamos aqui realizando devocionais com base na leitura, no plano de leitura bíblica em 6 meses. E nos encontramos no livro de Romanos. Livro muito complexo, um livro difícil. Parece que o apóstolo Paulo estava escrevendo para advogados, juristas, pessoas cultas. Também é a carta direcionada aos crentes que estavam em Roma. E para estar em Roma naquela época, no centro do mundo, não podia ser qualquer coisa, né, irmãos? Então, após ter um linguajar um pouco mais complexo, tá? Eu entendo que o capítulo 8 de Romanos, tão lindo, tão maravilhoso, nós vamos ver o início aqui falando sobre a vida das pessoas que andam em espírito, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos vivifica, tá? Ele nos traz de volta para Deus, nos produz obras de vida. Enquanto quem está na carne, irmãos, não tem jeito, pratica o pecado, pratica as obras da carne, tá bom? Sem mais delongas, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 1 começa bem assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 7, nós vamos ver o apóstolo Paulo comentando sobre a questão da carne, da lei e do pecado. Ele fala que a lei trouxe, né, o entendimento de que as obras da carne eram pecado. E, por consequência, quem vive na carne, quem anda na carne, quem não tem o Espírito de Deus, por consequência, acaba cometendo obras de morte, que por causa do pecado. Tá, irmãos? Tentando simplificar aqui. E a partir do capítulo 8, ele vai falar o seguinte: olha, quem anda segundo o Espírito, tem obras de vida. Aleluia. Começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade ou pode ser. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que vos habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Até aqui, irmãos, já deu para entender. Mas eu vou ler o final. Não, tem que ler o final, desculpa. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, glória a Jesus. Vamos lá, vou tentar resumir isso aqui. Apóstolo Paulo está nos explicando o seguinte, né? Capítulo 7 ele fala sobre a lei, o pecado e a carne. Aquele que se inclina às obras da carne, que se inclina à carne, ele por consequência comete pecado, então por consequência pratica obras da morte e está morto, tá bom? Mas nós não, irmãos. Mas nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, se é que ele habita em nós, ele fala isso por 2 vezes aqui nesse texto que nós lemos, se nós recebemos o Espírito de Deus, esse Espírito nos vivifica, esse Espírito vivifica nosso corpo para nós não cometermos os atos, as práticas, as obras da carne, mas praticarmos as obras do Espírito. E quem está em Espírito, quem anda em Espírito, ele não tem nenhuma condenação, porque Cristo morreu por nós. E o sangue dele nos lava de todo pecado. É essa assim, o resumo dessa explicação aqui de apóstolo Paulo. Por quê? Porque quem está na carne, apóstolo Paulo comenta no capítulo 7, ó miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não
Quero é esse que eu faço. Por quê? Porque o meu corpo, se eu estiver na carne, ele se inclina ao pecado, se inclina às obras da carne, porque as obras da carne é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. E aí nós vamos ler em Gálatas também lá sobre os frutos da carne, que é idolatria, prostituição, guerras, contendas, inimizades, porfias. Isso que essa carne, que esse corpo corruptivo por causa do pecado, irmãos, nós não éramos assim. O homem não foi criado dessa maneira. Mas devido ao pecado de um homem, né, todos morreram, todos foram destituídos da glória de Deus e por consequência todos pecaram. E o pecado impera nesse corpo corruptivo. A lei veio para indicar o pecado. Olha, não pode fazer isso. Só que o pecado que está entranhado nessa carne, nesse corpo corruptivo que se inclina para as coisas, para as obras da carne, ele não consegue apenas com a lei superar essa inclinação. É preciso ter o Espírito de Deus. Aleluia. E só quem tem o Espírito de Deus não peca, irmãos. É forte o que eu estou falando aqui, é forte, mas para não pecarmos, nós necessitamos, aleluia, de ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque é Ele quem nos corrige, quem nos consola, quem nos exorta. Aleluia. E quem está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. É muito interessante, eu tenho um pastor Moisés que ele costuma muito bater nesse versículo aqui, porque constantemente nós somos atacados por acusações do acusador, né? Que ele não é nosso. Mas nós somos atacados com as coisas com os pecados que às vezes, esporadicamente, o crente ele pode até errar, mas ele erra de forma esporádica, não é deliberadamente, não é com a intenção. O crente cai, mas ele se arrepende, ele corrige, ele se converte novamente. E aí esse crente não tem nenhuma condenação. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas tem que andar segundo o Espírito. O apóstolo Paulo vai falar também lá na frente, nas próximas epístolas, para nós andarmos em Espírito, porque se andarmos em Espírito, nós não vamos errar, nós não vamos pecar. Aleluia, que ensinamento maravilhoso, irmãos. Do versículo 18 ao versículo 30 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É difícil. A caminhada aqui não é fácil. Constantemente existe uma luta entre a carne e o espírito. A carne ela quer se aflorar para cometer erros, para cometer pecado, para se inclinar ao pecado. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o nosso espírito, eles brigam, eles lutam. O Espírito não deixa que a gente venha errar, e a carne quer que a gente quer que a gente cometa erro, e fica nessa luta. Então essa guerra diária que existe nesse corpo que nós estamos hoje, gera sim uma angústia, uma tristeza, um cansaço. Gera, aleluia, mas as coisas que nós estamos passando nessa terra não hão de se comparar com as coisas que virão do céu, aleluia. Vale a pena esperar, vale a pena esperar. Continuando, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Como eu falei, toda a criação devido ao pecado, ela sofre. E não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos, ser resgatado desse corpo corruptivo, dessa luta, dessas tristezas que nós passamos. Porque em esperança somos salvos. Nós cremos, nós esperamos a salvação. Ora, a esperança que se vê não é esperança, ou seja, a nossa esperança não é o que nós contemplamos com os nossos olhos. Continuando. Porque o que alguém vê, como esperará? Se nós estamos vendo, nós não estamos esperando, irmãos. A nossa esperança é a fé, aleluia, no Senhor, naquilo que nós não vemos. E aí o apóstolo Paulo continua, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, aleluia, com paciência. Porque nós não vemos, mas sabemos que há de se manifestar. Aleluia. Irmãos, eu não sei se eu estou gritando aqui, mas arde um fogo no coração lendo essa palavra, irmãos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. Irmãos, nós somos tão pequenininhos, mas o Senhor nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar até no que havemos de pedir, e quando nós não conseguimos falar, Ele intercede por nós com gemidos, com súplicas, gritando, aleluia. Talvez ele sente o que nós sentimos, e Ele intercede por nós. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E Ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a esse também chamou, e aos que chamou a esse também justificou, e aos que justificou a esse também glorificou. Irmãos, aqui também vai entrar uma questão aqui doutrinária também, que nós não vamos teológica, que nós não vamos entrar nessa seara aqui, sobre a questão da predestinação. Nós somos assembleanos, nós não acreditamos na predestinação, a predestinação que nós acreditamos aqui é que nós fomos predestinados a receber, a ter um encontro com Jesus, mas que essa predestinação ela não é absoluta, né? Nós uma vez salvo para sempre, não. O homem pode errar, tá? Mas, irmãos, que lindo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele intercede com gemidos inexprimíveis. E versículo 28 eu quero enfatizar aqui também. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam no Senhor. Nós cremos isso é lindo. E encerrando esse capítulo, irmãos, desculpa eu ter embolado um pouco aqui a fala, mas às vezes a cabeça acelera aqui e é coisa linda. Do versículo 31 a 39, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, depois dessas indagações, dessa escrita, dessa fala, o que ele escreveu, o que ele estava pensando, ele escreve um louvor, cântico de vitória. Deus é por nós. Aleluia, aleluia. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu já mencionei isso aqui nos devocionais anteriores, né? Mas Isaías fala, né? Antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir do Senhor, irmãos? Nós estamos na presença do grande El Shaddai, do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, ele, aleluia, o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele guarda. E se ele é por nós, quem será contra nós, irmãos? Não tem quem consiga competir com o poder desse Deus Todo-Poderoso. Versículo 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem o justifica. Quem pode acusar o servo do Senhor? Quando o acusador ele vem, irmão, te acusar, lembra-se que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. E aleluia, e ele apaga todas as suas transgressões, ele limpa você de todo o pecado. Ainda se o seu pecado fosse como escarlata, ele te limpa e te torna mais alvo do que a neve. Quem? É Deus quem nos justifica, irmãos. É Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, já falei. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Aleluia, ele também intercede por nós. Não é só o Espírito Santo de Deus, Jesus também intercede por nós, irmãos. Aqui que a coisa vem, uma coisa mais linda. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É um amor tão grande, irmãos. O amor do Senhor ele é tão grande que mesmo nós sendo inimigos do Senhor, estou falando do amor, não estou falando da salvação. Estou falando do amor de Jesus.
O amor dele é tão grande para com o homem que mesmo nós sendo inimigos de Deus, ele verteu o seu... Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Deus Pai entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. O amor dele é tão grande que não há nada que nos separe desse amor. Haverá sim a separação eterna. Haverá sim a separação eterna, porque ele é Jesus, Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Então hoje ele nos concede essa oportunidade de se manter na presença desse amor. Mas, irmãos, o pecado ele separa, não do amor, mas separa o homem de Deus. Porém, eu quero encerrar esse período aqui cantando um louvor que é muito conhecido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presentes, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ninguém nos separa desse amor, irmãos, mas que permanecemos na presença desse amor, para que não venhamos a sofrer a condenação eterna, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus fale mais ao seu coração. Não se esqueça de dar um comentário, dar um joinha pra gente, compartilhar esse vídeo. Você que não nos acompanha, se inscreva no canal. A você que está conosco, meu irmão, muito obrigado. Você tem sido peça-chave nesse trabalho, tem nos apoiado, nos dando um ânimo. Claro que a obra é do Senhor, é o Senhor quem capacita, quem queima o nosso coração, mas é muito bom caminhar junto com os irmãos. Quando um está mais fraquinho, o outro vai lá e diz esforça-te e tem de bom ânimo. Que Deus te abençoe e até amanhã. Romanos capítulo 9. Amém.